Bom, molecada, o vídeo de hoje vai ser diferentinho, porque aproveitando esse hype todo aí que estão fazendo de debates na internet sobre diversos temas, né? Sempre sendo 1 contra 20, 1 contra 15, 1 contra 25, né? Hoje eu botei aqui um fã do John Cena versus 25 haters. E como que vai ser isso? Como a gente não consegue fazer essas coisas presencialmente, organizado, eu pedi para inteligência artificial, o nosso chat GPT, simular aqui então 25 haters versus um fã do John Cena. Então vai ser 25 tópicos e a gente vai ler aqui e aí eu posso meio que ir colocando minha opinião também a respeito disso aí, belezinha? Antes de tudo, deixa seu like, se inscreva no canal e vamos nessa, ó. Vamos lá. Primeiro tópico, o hater do John Cena diz: Cena só sabe dar 5 movimentos, não tem arsenal, né? Que é o tal do Cena dos 5 moves, né? Que pendurou isso durante um longo tempo. Aí o fã contra-argumenta, né? Ele simplificou o estilo para ser mais acessível ao público, mas já mostrou variedade em lutas contra AJ Styles, Shawn Michaels e Kurt Angle. Teve mais além disso, né? Você teve contra o Kevin Owens, contra o Cesaro, contra o Seth Rollins, mais recentemente com o Logan Paul também, né? Um pouco com o Cody Rhodes ali, num outro estilo. De fato, né? E assim, não é que é pra ser mais acessível ao público. O fã da inteligência artificial não argumentou direito. Um dos motivos é porque ele não podia se arriscar, porque era importante demais pra companhia e fazer alguns golpes poderia fazer com que ele se lesionasse, tivesse problemas ali. Então vamos fazer de um jeito mais tranquilo aqui, né? Não só o Cena também se limitava a poucos movimentos, tá? Vários lutadores ali, Randy Orton, Triple H, o próprio Undertaker fora das WrestleManias, ele acabava também limitando muito o arsenal dele. Não era 5 moves, mas vocês entendem, né? Tópico 2, haters, sempre empurrado pela WWE, nunca mereceu nada. Aí o fã contra-argumenta: Cena começou como jobber, mas quase foi... Aliás, Cena começou como jobber, quase foi demitido até criar o personagem Dr. Thuganomics. Ele conquistou espaço com carisma e dedicação. É verdade. Falar que o John Cena não mereceu nada é forçar muita barra, né? Que ele recebeu um empurrão na WWE, recebe. Mas assim, todo mundo que tem push na WWE precisa que a WWE queira. Mesmo que o público já estivesse querendo. Se a WWE não quiser, o cara não vai, tá ligado? A decisão final é da WWE, né? O que alguns podem dizer é que talvez o Cena ele foi empurrado sem o público pedir, né? Mas eu acho que depois, com o tempo, deu pra ver que sim, um certo público queria sim. Era o público das mulheres, o público infantil, dos garotos. E os homens mais velhos aí, os resmungões tipo eu, já não queriam tanto, né? Mas tinha sim uma galera que queria ele. Bom, tópico 3. Nunca foi bom tecnicamente no ringue. E aí o fã do John Cena vai falar que o Cena entregou clássicos de 30 a 60 minutos contra CM Punk, AJ Styles e Daniel Bryan, reconhecidos até por críticos que não são fãs dele, né? Isso de colocar tempo de luta não é lá um dos melhores argumentos. Você pode ter 60 minutos de lutas e a luta ser uma chatice. Roman Reigns contra Triple H, Randy Orton contra Triple H, já teve umas lutas assim, longas e chatas, né? Então não necessariamente ser longo significa que você entregou algo técnico, né? Você pode ter ficado maior parte do tempo com um monte de headlock, né? Mas sim, o John Cena foi bom tecnicamente em ringue, sim. Não está no hall dos melhores da história, tá? Maiores da história, o John Cena compete para ser o líder. Melhores não, melhores não entra no top da WWE só, tá? Não vamos nem falar do mundo. No top 30 ele não entra, técnico. E não é ruim, tá? Não é, que tem 30 melhores mesmo na história da WWE que ele, em ringue. E, assim, você não precisa ser extremamente técnico em ringue na WWE. Eu acho que o moveset é mais importante do que ringue e o personagem é mais importante do que desempenho em ringue também. Pra mim, a história mostrou isso. Bom, item 4. Ele acabou com o punch de vários lutadores. Bom, o fã responde que muitos dos que perderam para ele ainda cresceram, como Edge, Orton e até Punk. Cena era a referência, perder para ele dava status. Isso aí é verdade. Não só perder pro Cena, você perder pro Undertaker na WrestleMania, você não conseguir quebrar a streak do Undertaker, não tem problema nenhum. Só de você ter uma feud com o Undertaker na WrestleMania já era grande, né? Eu devia dizendo isso. E de fato, alguns perderam pro Cena e mesmo assim mantiveram a carreira deles relevante, né? O Rollins já perdeu pro Cena e se manteve relevante. Você teve o caso do Kevin Owens também que se manteve relevante, mas teve sim, teve o tal do enterro que a gente viu. Muitos lutadores ali que perderam pro Cena e depois não foram a mesma coisa, depois da derrota para o Cena, né? Aí a gente discute isso mais à parte depois.
Quinto item, foi um campeão enjoativo, só reinava. Justamente porque a empresa confiava nele para assegurar audiência e vendas. E ainda assim perdeu quando era necessário, como para Sheamus, Miz e Bryan, né? De fato, o John Cena ele segurava algumas audiências e vendas. O que não significa que ele não era enjoativo, tá? Uma coisa não anula a outra aqui, tá ligado? Ele pode ter sido um campeão enjoativo e mesmo assim segurar audiência e vendas, porque o tipo de público que gosta dele conseguia trazer aquilo. Mas, assim, pra você, como fã, você não precisa dizer que ele não era enjoativo só porque a maioria assistia ele, tá ligado? É uma coisa que às vezes a galera não consegue fazer essa associação, sabe? Pô, você como fã gostou de tal luta? Não gostei. Mas você vai dizer que ela foi boa por quê? Porque a maioria dos fãs adorou? Não, cara. Tem a sua opinião própria. Então, sim, dá pro Cena ter sido um campeão enjoativo e mesmo assim ser líder em audiência e vendas, né? E você ter essa opinião sobre enjoar, né? Cena não vendeu direito às suas lutas, parecia imortal. Aí o fã responde: esse foi o personagem construído pela WWE, o herói que nunca desiste, faz parte da narrativa, assim como o Hulk Hogan nos anos 80. Eu não vivi os anos 80, talvez eu pudesse até gostar do Hulk Hogan se eu vivesse, mas olhando hoje eu não gostava muito daquele estilo imortal do Hulk Hogan não, cara. E o John Cena... que assim, não vendeu as lutas direito, talvez queira dizer por causa dos kickouts eternos que o Cena dava, ou quando ele perdia, parecia que tinha sido uma espécie de sorte do adversário. Ele não tinha um bom selling, né? Talvez o hater pode ter tentado argumentar isso, né? E aí o fã foi pra uma outra linha, né? Foi tentar justificar que um herói tem que ser dessa forma e tal. Eu acho que o Cena nunca dá tap-out, faz sentido mesmo pra esse personagem. E vai aposentar sem dar tap-out, pelo jeito, né? Porque agora não é mais heel, não tem mais essa chance. Sétimo, hater, nunca foi tão popular quanto dizem. Aí falou merda, hein? Ele carregou a empresa por mais de 10 anos como a maior estrela, liderando bilheterias e sendo o host da WWE em programas de TV, filmes e mídia. Cara, o argumento do hater não fez o menor sentido, hein? Menor sentido. Hater, os combates dele eram previsíveis. Os resultados, sim. Isso não impediu que ele tivesse lutas históricas e emocionantes. De fato, dá pra ser histórico e emocionante mesmo sendo previsível. O Undertaker na WrestleMania com a Streak durante vários combates você sabia que ele ia ganhar. Os últimos não, mas alguns era claro, né? Onde a torcida realmente vibrava, mesmo já sabendo dos golpes finais. É aquilo, uma coisa não é outra. Pode ser previsível, pode ser bom, né? Ser previsível nem sempre é um argumento que vai dizer que algo é negativo, né? O hater falou que só crianças gostavam dele. Só não, mas a maioria sim. Crianças e mulheres, né? Aí o fã respondeu: e isso é mérito, ele conseguiu atrair o público infantil e ao mesmo tempo gerar reação dos adultos, seja com amor ou com ódio. Isso é verdade. Ele gerava reação, você podia não gostar dele, mas a WWE curtia isso, porque pelo menos você estava aí lá pra vaiá-lo, né? Isso de fato. Hater, não ajudava o wrestling, só a si mesmo. Fã, ele apoiou projetos como a NXT, ajudou novos talentos dos bastidores e trabalhou com lutadores emergentes como Owens, Rusev e Rollins. Isso de não ajudar o wrestling é muito vago, né? Como assim não ajudar o wrestling? Tá ligado? Eu não consigo entender esse argumento em si, porque o sucesso dele numa empresa de wrestling já ajuda o wrestling automaticamente, já atrai mais fãs pra assistir WWE e consequentemente se conhecer depois outros lutadores, outros produtos, assim, isso é bobo demais, assim. 11º, nunca foi bom em microfone. Falou muito essa merda agora, velho. Cena é considerado um dos melhores talkers da era moderna, capaz de controlar multidões e improvisar promos históricas como contra The Rock e Punk. Cara, pois é. Então, assim, eu não entendi. Tem gente que esse aqui também forçou a barra, né? Eu acho que ninguém falou que o Cena não foi bom em microfone. Eu nunca vi ninguém falar isso, pelo menos. 12º, só ficou famoso porque era protegido pela empresa. Proteção ajuda, mas carisma não se fabrica, falou o fã. Muitos foram empurrados e não conseguiram se manter como ele conseguiu. Olha, eu concordo com o argumento do hater, que o sucesso dele se deve à proteção da empresa, assim como o sucesso do Roman Reigns também, tá? E esse argumento de que carisma não se fabrica, ok, o Cena, ele foi empurrado e entregou o que a WWE pedia pra ele, tinha carisma. Mas teve casos de cara que foram empurrados e mesmo assim a WWE permaneceu dando push pra eles. O caso clássico é o do Roman Reigns. O Roman Reigns só foi ficar mais interessante a partir da pandemia ali em 2020 com o personagem heel. Ele ficou tempos aí sem carisma nenhum e a WWE, porque escolheu que ele vai ser o rosto e que ele vai ter sucesso, ele foi o rosto e teve sucesso. Então assim, não tô querendo tirar o mérito dos caras, mas é a WWE escolhendo pelo dedo. Se a WWE escolher você e falar, não, você vai ser o cara daqui, você vai ser o cara de lá. Você não precisa fazer muito esforço. É a verdade, cara. É a pura verdade. É sua obrigação fazer o resto, né?
13º, ele estragou a rivalidade com o Nexus. Nexus não tinha estrutura para segurar o topo. Cena era a estrela maior e ainda assim muitos membros se beneficiaram com a exposição. Quais membros aqui? O Bryan durou um dia só, depois ele foi anti-Nexus. Não faz sentido citar o Bryan aqui. O Barrett conseguiu ali um mid-card durante 2 anos e meio e depois também nada. Eu realmente tô curioso. Qual membro do Nexus deu bem? O Ryback foi com outro personagem, não dá pra contar. Bray Wyatt, mesma coisa. Isso aqui não argumentou tão bem não, cara. E outra, ninguém tá pedindo pro Nexus ser do topo. Só falou que estragou a rivalidade com o Nexus. Tá falando da rivalidade, não tá falando de que eles iam substituir o papel do Cena, né? Estou lá do hater aqui. 14º, nunca foi como o The Rock ou o Austin. Aí o fã vai e diz e nem precisava, cada era tem sua estrela, Cena foi a ponte que manteve a WWE viva quando não havia ícones como eles. Não teve nenhum ícone como The Rock e Austin nos anos seguintes, né? E realmente ele não precisa ser igual aos caras, cada top guy tem seu estilo. O próprio Austin era diferente do Rock, por exemplo, e os dois eram diferentes do Hogan, né? Agora, tinha nomes juntos com o Cena que também carregavam bem a WWE. Esse negócio de falar que o Cena carregou a WWE, eu acho forçado. É legal, assim, pra exaltar e tal, mas não tinha só ele, cara. Tinha uma galera boa na época dele ali também, assim. 15º, hater. Ele sempre voltava à cena principal. Isso acontece porque era aposta segura para vender ingressos, mas ele também teve fases de rivalidade fora do título. Poucas, né? Vamos falar a verdade, bem poucas. Já no fim da carreira. Mas realmente, aí não era só ele que estava na cena principal. Todos os caras importantes sempre vão estar na cena principal. Isso aqui não adianta. Hater. Sempre repetia as mesmas histórias. A fórmula funcionava. Ele representava o herói clássico em um tempo onde poucos se mantinham consistentes, né? Uma coisa anula a outra, mas é isso aí mesmo. 17º, ele só virou ator porque não servia mais pra WWE. Cena expandiu a marca da WWE em Hollywood como The Rock fez antes e hoje é respeitado no cinema. O fã ele não soube argumentar aqui, sabe? Porque o hater disse uma coisa, olha, ele não servia mais pra WWE. O fã deveria responder o quê? Que ele serve sim pra WWE e explicar por quê, tá ligado? Ele só explicou que o Cena hoje em Hollywood tá indo bem, tá ligado? Tá, mas não foi isso que o hater falou. Tá? Aqui foi tosco. Hater, nunca perdeu limpo para talentos emergentes. Aí nada a ver. Ele perdeu para Bryan, Owens, AJ Styles, entre outros, venceram em momentos decisivos. O Rollins já venceu, o Cody Rhodes já venceu, o cara aqui não falou nada com nada. 19º, Cena sempre enterrava adversários novos. Owens, Edge, Rob Van Dam, Punk foram elevados depois de lutas com ele. Dava visibilidade para a rivalidade. Teve caras que esse sempre aqui estragou o argumento do cara. Se ele não botasse sempre, aí podia discutir. Ele não sabia vender golpes, é o que eu falei do selling, né? Cena vendeu combates brutais, como contra Lesnar em 2012 e 2014, mostrando que sabia contar uma boa história no ringue. Tá, mas ele tá falando do selling aqui, ele não tá falando de vender luta. Vender luta, ele sempre soube vender luta. Mas vender golpe, o selling do Cena nunca foi bom, gente. Dá pra ser fã do Cena e reconhecer isso. O selling dele não foi bom. O do Raw, por exemplo, é bom. O do Lesnar é bom, o do Ziggler é bom, o do Rollins é bom, o do Punk é bom. 21º, Cena nunca foi versátil. Fã, ele se reinventou várias vezes. Rapper, Mariner Hero, rival do Rock, US Open Challenge, abrindo espaço para talentos. Isso aqui não é versatilidade, tá? É um mesmo personagem em épocas diferentes. Agora, eu não uso esse argumento aqui do hater, não. Porque por mais que seja verdade, você não foi versátil. Não é algo ruim. Você não precisa ficar se reinventando toda hora. Se seu personagem for interessante, pode ficar sendo o mesmo e pronto, sabe? Enfim. 22º, o público só gritava Cena sucks. Só não, né? Tinha galera que gritava. Exato, e mesmo assim ele era o centro das atenções. Ter metade da arena a favor e metade contra é poder de estrela. Sim, poder de atração. Isso aqui realmente era algo bom pra ele. Cena não tinha estilo próprio. O estilo dele era ser a figura maior que a vida. Que isso? Ô louco. Com entradas marcantes, frases icônicas e a representação do nunca desistir. O Cena tinha um estilo próprio, sim. Ele adaptou alguns elementos do The Rock e do Hogan e trouxe o estilo dele, sim. Acabando, hein? Cena não soube envelhecer no wrestling. Ele soube sim, deixou de ser fixo e virou atração especial, sem ofuscar os novos e mantendo o respeito do público. Ele soube mais ou menos... Não que, tipo assim... Não que ele envelheceu no wrestling mal, enterrando a galera ali, tipo Goldberg da vida. Não, ele envelheceu mal no sentido que ele perdeu muito, né? Teve muita derrota ali que foi desnecessária. Então, eu acho que se for por essa linha argumentativa, dá até pra concordar com o hater. 25º, Cena nunca será lembrado como lenda.
Aí o cara forçou a barra, né? O fã já é lembrado como 16 vezes, tá desatualizado em ChatGPT. 17 vezes campeão mundial, host da W por mais de uma década, ícone pop. Sua marca é eterna. Aqui tá certo mesmo. Bom, mas é isso aí, galera. Comenta o que vocês acharam. Dá pra fazer mais vezes isso? Comenta aí. Um abraço, até a próxima e fui.